Hoje, no Encontro com o Autor, eu vou conversar com o mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Tributário, advogado e professor, Rodrigo de Victor. Ele vem ao programa falar sobre sua obra, Judicialização de Políticas Públicas para a Educação Infantil. Olá, Rodrigo, bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado pelo convite. Obrigada. Rodrigo, o que vem a ser políticas públicas? Eu queria que você também falasse um pouco sobre o cenário mundial e brasileiro com relação à judicialização de políticas públicas. Política pública, se nós trouxermos, por exemplo, como marco teórico o Dworkin, ele vai nos ensinar que política pública é aquilo que o gestor ou administrador de uma determinada comunidade ou sociedade vai traçar como meta, como programa a ser atingido para o fim último ou para o benefício daquela comunidade ou sociedade. Então, política pública poderia ser resumido assim, como sendo os padrões de conduta ou programas que são adotados em prol de determinada comunidade ou sociedade, né? E essa questão, ela historicamente sempre tem sido afeta ao poder executivo e ao poder legislativo, que são aqueles poderes que são eleitos pelo sufrágio popular e que têm conduzido e gerenciado aquelas escolhas para a comunidade. Ocorre que, mais recentemente, da década de 70 para agora, nós temos observado que o Poder Judiciário ele tem ganhado um protagonismo nessa área. Ou seja, ele não tem ficado mais imune às questões tidas como políticas, mas ele tem trazido para a esfera jurídica o debate sobre essas questões. E aí, os Estados Unidos, quando nós falamos em cenário internacional, necessariamente nós precisamos falar dos Estados Unidos. Sim. É lá o berço do chamado ativismo judicial, ou seja, esse crescimento do papel do Poder Judiciário em áreas originalmente políticas. Eu falo originalmente políticas porque a partir do momento em que elas são trazidas ao Judiciário, elas passam a ser jurídicas, né? E aí, uma das coisas que na obra nós procuramos diferenciar é essa separação entre o jurídico e o político. Uma determinada questão ela é primitivamente política, mas a partir do momento em que ela ingressa no seio do judiciário, ela ganha uma concepção jurídica. E aí, ao magistrado, é dado analisá-la não sob o prisma político, mas sob o prisma eminentemente jurídico, né? E aí, nós temos vários outros casos, como na Alemanha, onde existe uma corte constitucional também bastante ativa. Na Itália, nós já temos aquelas chamadas sentenças de perfil aditivo, que são sentenças onde o magistrado, ele efetivamente intervém e para alguns ele chega a legislar, ou seja, ele atua em áreas onde existe uma lacuna legislativa, onde ele entende a necessidade de aditar as normas promulgadas pelo Poder Legislativo ou Executivo. Então, isso é um movimento que tem crescido não só no Brasil, como em todo o mundo. Na verdade, o Brasil ele tem chegado a esse movimento já com algum retardo, né? E, Rodrigo, eu também gostaria de conversar com você sobre os avanços trazidos pela Constituição de 88 com relação à educação infantil, mas a gente pode falar sobre esse assunto no próximo bloco? Perfeito. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já! Voltamos com Iluminuras. Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com o mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Tributário, advogado e professor, Rodrigo de Victor. Ele está aqui para falar sobre seu livro, Judicialização de Políticas Públicas para a Educação Infantil. Rodrigo, eu gostaria que você falasse um pouco agora sobre os avanços que a Constituição trouxe com relação ao desenvolvimento da educação infantil. Bom, ao falarmos na Constituição de 88, nós sabemos, e aí nós precisamos lembrar que o Constituinte de 88 ele foi extremamente pródigo no que tange aos direitos sociais, né? Ele consagrou um grande número de direitos fundamentais e direitos sociais, dentre eles os direitos à educação.
E aí, especificamente no que tange à educação infantil, nós podemos encontrar no artigo 208 uma expressa referência ao direito à educação infantil. E a educação infantil aí compreendida como o acesso à creche e à pré-escola. O que nós podemos lembrar é que este direito, muito embora ele já esteja previsto desde outubro de 1988, ele foi paulatinamente avançando no sentido de tornar aquele direito à educação infantil não apenas como um programa de governo, ou seja, diretriz de baixa densidade normativa. Em outras palavras, com o crescimento, e aí a gente novamente precisa mencionar a emenda constitucional número 53, nós podemos falar em um divisor de águas. Desde 2006, o direito à educação infantil ele passou a ser visto não apenas como uma mera sugestão ao gestor público, mas como um dever. Então, nós tínhamos um foco bem específico no direito fundamental, ou seja, toda a preocupação na elaboração de políticas públicas estava concentrada, todo o esforço era concentrado na educação fundamental, que é aquela que vai de primeira a nona séries. E aí se percebeu que o Brasil já tinha avançado bastante nessa área e que chegava a hora de também lembrar e também fomentar a educação para as crianças abaixo dos 5 anos. E aí foi quando se cresceu essa preocupação com a educação infantil. Então, falando também na Constituição de 88, nós temos recentemente a promulgação da emenda constitucional número 59, que é de 2009. E ela trouxe como alteração no texto constitucional o alargamento do ensino obrigatório. Ou seja, o ensino obrigatório hoje, ele vai dos 4 anos aos 17. E aí, inevitavelmente, nós temos uma parte da educação infantil, pelo menos entre 4 e 5 anos, não apenas como um direito subjetivo, mas, sobretudo, como um dever estatal. Rodrigo, quais são os principais empecilhos para o pleno desenvolvimento da educação infantil e até que ponto um magistrado pode influenciar legitimamente o desenvolvimento desse ensino? Bom, nós temos, ao falar em educação infantil, nós temos várias dificuldades. A primeira delas, e aí foi uma experiência que nós já superamos no ensino fundamental, é a questão do próprio acesso, ou seja, da universalização do acesso. Hoje, nós ainda não temos um acesso uniforme e amplo à educação infantil. E aí, nós temos vários pais que até hoje não conseguem ter acesso a creches e pré-escolas. Ao lado do acesso, existe a questão do próprio professor, do docente. A dificuldade que nós temos de encontrar profissionais capacitados para promover a educação infantil. Por que isso? Porque a educação infantil, ela não pressupõe apenas aquele ensino formal e técnico. Nós precisamos de profissionais que tenham condições, por exemplo, de estimular a criança, de cuidar de questões que vão desde a higiene pessoal até a iniciação às letras. Então, é também um ponto de difícil solução. E, além disso, o comprometimento das instituições políticas, ou seja, de você encarar a educação infantil com a devida importância. O gestor público ele se preocupa muito com o ensino fundamental, porque ele entende que ali está a base, mas não. Existem vários estudos que comprovam que a base para uma boa educação está na iniciação do nascimento aos 5 anos. E onde é que entra o papel do Poder Judiciário nesta área? Nós sabemos que o Poder Judiciário ele tem um controle sobre a perspectiva jurídica. Então, nós não podemos esperar que o magistrado ele escolha se uma determinada creche vai ter 5, 10 ou 15 professores, ou se vai ter um horário de matutino, vespertino ou noturno,
O que o magistrado, qual é o papel do magistrado nesta área? É assegurar que o poder executivo, ele cumpra com aquilo que está previsto na Carta Magna, ou seja, assegurar o acesso, assegurar que os recursos sejam corretamente implementados e alocados para a construção de creches, de pré-escolas e de estímulo ao docente. Ou seja, ele reconhecer a mora do Poder Executivo na concretização destas políticas traçadas na Constituição e determinar que elas sejam realizadas. Mas ele não vai chegar ao ponto de esmiuçar como isso vai ser efetivamente realizado. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. O prazer foi meu. Obrigada. Nada.